pessoal, tudo bem? Eu sou Patrícia Barreto, professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Pernambuco e hoje venho trazer mais uma videoaula para você no nosso curso Redação Nota 1000. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as estratégias argumentativas. Vamos entender como podemos organizar os tipos de argumentos para melhorar a nossa competência número 3. Vamos lá buscar o nosso 1000? Você quer que a sua redação seja o seu ponto forte no Enem? Pra você eu digo sim. Então você não pode deixar de se inscrever neste canal, de dar um like na nossa aula e de ativar o sininho para todas as vezes que tiver uma aula nova você ficar por dentro, beleza? Vamos iniciar a nossa aula lá na Grécia Antiga. Os gregos estavam em guerra com os troianos. Um dia, os troianos encontraram nos portões da cidade um cavalo de madeira, um enorme cavalo de madeira. E por causa da vaidade deles, eles acharam que era um sinal de rendição dos gregos. E daí abriram os portões e levaram o cavalo para dentro. O que eles não sabiam é que o cavalo era oco, recheado de guerreiros gregos. Naquela noite, os troianos perderam a guerra. Mas o que a Guerra de Troia tem a ver com a nossa aula? Tudo! A palavra estratégia vem do grego stratos, que significa exército, e ago, que significa liderança. Ou seja, é a arte de liderar um exército. Foi uma boa estratégia que tornou os gregos os vencedores da Batalha de Troia. E se você quer vencer essa batalha da redação do Enem, vai ter que liderar um exército de ideias para montar a melhor estratégia argumentativa possível. Mas, professora, eu costumo fazer o meu desenvolvimento na ordem que as coisas vão aparecendo na minha cabeça. E vocês acham que as VTC vão aparecer assim do nada, organizadas? Errou! Vai bater logo uma angústia, um monte de pensamento negativo lhe cercando. Pare! Esse não é o líder de exército que nós queremos. Se é para organizar uma estratégia, uma batalha no texto, você precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, para quem eu estou escrevendo? Segundo, qual o objetivo do meu texto? Se eu tenho que persuadir um leitor que tem um certo nível de letramento, o que é que eu devo fazer para convencer a este leitor? Você precisa seguir esses dois passos. Escolher o argumento com maior grau de informatividade. Quanto mais específica for a informação, maior o grau de informatividade. Organizar a sequência em que vão aparecer os tipos de argumentos dentro do seu desenvolvimento. Se você não conhece os tipos de argumentos que podem ser utilizados no texto dissertativo argumentativo, aconselho vocês a darem uma olhadinha na aula número 4, antes de passarem para o próximo passo. É uma estratégia de guerra. Então você não vai pegar as suas ideias, as suas palavras e jogar de qualquer jeito lá no texto. Você vai ter que organizá-las de maneira intencional para persuadir o seu leitor. Vamos observar lá na prática como é que funciona essa organização estratégica? Eu vou usar a redação de Clara de Jesus, uma das redações nota 1000 no ano de 2018. Então, pessoal, é bem importante que a gente comece entendendo que as estratégias argumentais, elas estão diretamente ligadas à tese que foi construída lá na introdução. Então, eu vou retomar a tese do texto de Clara, ok? Ela coloca assim: Black Mirror é uma série que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida. Não distante da ficção nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online. Percebam que ela construiu uma introdução por contextualização, uma ilustração ficcional, usando a série Black Mirror. Isso que está marcado aí de negrito é o tipo de introdução que ela utilizou. E o que está grifado, sublinhado,
é a tese que ela está defendendo. Vamos observar como ela organizou os tipos de argumentos para defender esta tese. Então, observe que ela dividiu o texto em 2 desenvolvimentos, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. O que vocês estão vendo aí de amarelo é a estratégia que nós chamamos de evidência, o tipo argumental que nós chamamos de evidência, seguido pelo tipo argumental causa-consequência. Já no desenvolvimento 2, ela utiliza um discurso de autoridade, que é o que está aí em vermelho, atrelado com uma analogia, que é o que a gente chama de argumento de comparação, que é o que está aí em azul. Assim, temos nessa tabelinha aqui o esquema da estratégia argumental que foi montada por ela para defender a tese colocada lá na introdução. Então, observe que no desenvolvimento 1, ela usa evidência e causa e consequência, e no desenvolvimento 2, ela usa o discurso de autoridade e a analogia. Interessante ressaltar que a tese dela é baseada numa introdução de contextualização ficcional. Então, talvez tenha sido por isso que ela começou o seu desenvolvimento 1 com uma evidência, que é um argumento irrefutável, é um dado estatístico nesse caso aqui, que é um argumento irrefutável. Muito forte essa estratégia argumentativa, muito forte esse tipo de argumento, e é por isso que ela começa por ele. Observe também que ela termina o seu desenvolvimento 2 utilizando uma analogia, que faz também uma ligação direta com a referência que ela utiliza lá na introdução, já que ela usa a série Black Mirror para fazer uma comparação, uma analogia com a situação real. Por isso, gente, é tão importante que antes que a gente comece a construir propriamente dito texto, a gente construa um esqueleto textual, que seria uma organização textual para colocar exatamente as ideias que você está levando para a tese, os tipos de argumentos que você vai utilizar, qual que você vai usar primeiro, qual que você vai usar no desenvolvimento 2, para que essa estratégia argumental seja montada. Então, a estratégia ela precisa ser visualizada. E eu aconselho que vocês criem um modelo de esqueleto textual como esse aí. Este é o esqueleto textual que eu sugiro que vocês utilizem e façam a organização antes de começarem a produzir propriamente dito texto, tá? Então, aí a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você vai colocar a tese, então você pode escolher entre esses 2 modelos de introdução. O modelo A começa com a apresentação do tipo de introdução e depois a apresentação da tese. Se você tiver alguma dúvida em relação aos tipos de introdução, eu aconselho você dar uma olhadinha na nossa aula número 3. Lá eu explico bem direitinho quais tipos são esses que você pode utilizar. E você também pode construir a sua introdução no modelo B, apresentando inicialmente a tese e depois o tipo de introdução. Aí nós vamos para o desenvolvimento 1. Nesse desenvolvimento 1, interessante é que vocês utilizem, tragam para cá o argumento que vocês considerarem mais forte, aquele que for o mais específico possível sobre o tema que vocês selecionaram. E aí, depois disso, vocês elencam pelo menos 2 tipos argumentais para montar a estratégia. Então, por exemplo, lá no caso da Clara, nesse primeiro desenvolvimento, ela escolheu o primeiro tipo, a evidência, e o segundo tipo, causa e consequência. Então, ela mostrou uma evidência, um dado estatístico, e depois apresentou uma causa e consequência que são diretamente ligadas a esse dado estatístico. Já no desenvolvimento 2, o interessante é que vocês escolham 2 outros tipos argumentais. Esse é o ideal, óbvio. A Clara, ela faz isso no desenvolvimento dela. Então, ela coloca assim, no desenvolvimento 2, ela começa com um discurso de autoridade e depois ela vai para uma analogia. Ela usa os elementos desse discurso de autoridade para fazer a analogia que ela trabalha dentro do texto. Então,
Esses tipos são diferentes, os tipos de argumentos são diferentes, mas eles conversam entre si, eles dialogam entre si dentro do parágrafo. Então, eu aconselho você, antes de montar a sua redação, separa os tipos de argumentos que você quer usar, a ordem em que eles vão aparecer e faz pequenas frases só para você lembrar, quando for construir o parágrafo, o que é que você tem que colocar em cada lugar. Para finalizar a nossa aula, vou deixar vocês aí com um poema de Carlos Drummond de Andrade, presente no livro Sentimento do Mundo, chamado Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Mais uma boa referência de leitura e reflexão à obra de Carlos Drummond de Andrade. Só lembrando, pessoal, que redação não é inspiração, redação é transpiração. Vamos lá produzir estratégias argumentais organizadas com o intuito de persuadir o nosso leitor para que o nosso texto fique ainda melhor e que a gente consiga conquistar 200 pontos na competência número 3. Até a próxima aula!